Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando esse quinto domingo depois da Páscoa. Esse que é o último domingo do tempo da Páscoa. Porque o próximo domingo já será o domingo depois da Ascensão, já no tempo da Ascensão. E o domingo seguinte a esse será o domingo de Pentecostes, que encerra, junto com o oitavo, encerra o tempo pascal. Em continuidade ao Evangelho do domingo passado, esse Evangelho de hoje, esse trecho do Evangelho de hoje, Nosso Senhor, aquele discurso de despedida dos discípulos, no capítulo 16 de São João, Nosso Senhor nos fala sobre o Pai, sobre a nossa relação com o Pai, essa relação filial. Em primeiro lugar, Nosso Senhor nos ensinou a chamar a Deus de Pai, ou seja, nos ensinou a chamar a Deus, invocar a Deus com intimidade na nossa oração, porque pela graça do batismo nós somos seus filhos. Graça do batismo esta, derramada sobre a igreja no dia de Pentecostes. E Nosso Senhor nos fala do Pai, porque Ele está prestes a subir ao céu, na sua ascensão. Então a igreja, através desse texto, nos predispõe para a festa da ascensão e para a festa de Pentecostes, porque passada a ascensão e a festa de Pentecostes, então inicia o tempo da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo. A ausência física do Senhor, mas a sua presença forte, espiritual, no seu corpo místico, do qual Ele é a cabeça, a igreja. E assim então, Nosso Senhor quer que nós tenhamos grande confiança no Pai, de modo a pedir a Ele tudo o que necessitamos, como diz Nosso Senhor no Evangelho mesmo. Pedi e recebereis. Pedi em meu nome. Pedi e recebereis, diz Nosso Senhor. Aliás, Nosso Senhor faz ainda uma espécie de uma queixa. Vós ainda não pedistes nada ao Pai em meu nome? Pedi e recebereis. E mais ainda explicando aos discípulos que a partir de então não precisava lhes falar através de parábolas, por causa da aceitação da fé. Nosso Senhor então diz aos seus discípulos que chegará o dia em que não precisarás de mim para invocar o Pai, porque o Pai vos ama, e vós o amastes e crestes em mim. Portanto, tudo o que perdides ao Pai, Ele vos dará. Então, Nosso Senhor está nos chamando a termos uma total confiança em Deus Pai, porque é Ele quem cuida de nós com seu amor paterno, e que, portanto, devemos ter a Ele um amor filial, ou seja, um amor cheio de confiança, um amor cheio de intimidade, porque assim o filho é com o Pai. O filho não tem desconfiança em relação ao seu pai, confia nele plenamente, porque é o Pai que cuida dele, é o Pai que lhe deu a vida, que lhe gerou, é o Pai que lhe sustenta, que lhe cuida. Portanto, o filho não tem por que duvidar do seu pai. E assim, caríssimos irmãos, também em outras partes do Evangelho, como no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, Nosso Senhor nos lembra que devemos nos entregar nas mãos do Pai e da sua divina providência. Olhai os lírios do campo, que não trabalham, não fiam, e lhes digo que Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu com o esplendor de um lírio do campo. Se Deus trata assim a erva do campo, que de manhã está vistosa, bonita e vicejante, e logo à tarde, com o calor do sol, ela seca, se torna palha para o fogo, quanto mais vós, que sois seus filhos. Nosso Senhor também diz: olhai os pássaros do céu,
que não trabalham, não fiam. E, portanto, o Pai não permite que nenhum deles caia ao chão sem o seu consentimento. Se Deus trata assim os pássaros, que nada fazem para Ele, quanto mais vós, homens de pouca fé. E ainda no mesmo sermão da manhã, nosso Senhor diz: pedi e receberei, batei e vos será aberto. E o Pai vos dará tudo. Acaso, se um filho pedir para o seu pai: Pai, me dá um pão, o seu pai lhe dará uma faca? Ou se o filho te pedir: Pai, me dê um ovo, o pai lhe dará uma cobra? Não. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará até o Espírito Santo aos que o pedirem. Olha o que nosso Senhor chega a dizer. Dará o maior bem, que é Ele mesmo, o seu próprio Espírito, aos que o pedirem. Ou seja, que profundíssimo isso, que intimidade com que nosso Senhor nos trata. Eu dizia Santo Agostinho que Deus é mais íntimo de nós que a nós mesmos. Ele já conhece toda a nossa intimidade. Então Ele quer, com esse seu amor paterno infinito para conosco, que nós cultivemos intimidade com Ele, que tenhamos confiança nele, que não tenhamos o pé atrás com Deus. E é na prova da oração que vivemos a prova da fé, da confiança em Deus. Em que pedimos e sabemos que vamos receber. O que chega até ao Senhor dizer: quando pedires alguma coisa ao Pai, pediu como se já o tivesse recebido, e não duvideis em vosso coração. Ou seja, caríssimos irmãos, devemos pedir com toda a confiança e completamente convencidos de que aquela graça nos será dada. Claro, a oração é a prova da fé. Deus, nosso Senhor, não nos dará conforme nós queremos, é conforme Ele quer. Não é exatamente o que queremos, o que Ele deseja de bom para nós. E no tempo que Ele quiser também, como Ele bem entender. Porque não é a vontade dele que tem que se conformar à nossa, é a nossa vontade que tem que se submeter e se conformar à vontade dele. De modo que a prova da oração é a prova da fé. E nosso Senhor nos ensina a ser insistentes com Deus Pai, até o ponto da impertinência, de incomodar a Deus. E nosso Senhor conta até duas pequeninas parábolas, dizendo que um homem recebeu a visita de amigos à noite, já na hora do repouso, e ele não tinha nem o que oferecer para a sua visita, e então ele vai na casa do vizinho ao lado, e lhe diz: olha, eu recebi uma visita agora, poderiam me conceder alguns pães para oferecer a minha visita? E o homem lá de dentro responde, incomodado: olha, eu estou deitado com toda a minha família, não venha me incomodar nesta hora. Mas ele insiste, bate na porta, chama e persiste, incomoda, até ser mesmo impertinente com aquilo. Então aquele homem se levanta, vai lá, pega os pães, entrega na mão dele para se livrar dele. E nosso Senhor diz: assim devemos também ser em relação ao Pai. Devemos pedir até o ponto de incomodá-lo, de sermos impertinentes. Isso alegra o coração do Pai, porque isso é prova de fé. Nós não pedimos nada para alguém se não temos o mínimo de esperança de receber alguma coisa de alguém. Se nós insistimos com alguém em receber alguma coisa, é porque sabemos que aquela pessoa pode nos dar, e que ela nos dará, se nós insistirmos mais um pouco. Isso alegra muito o coração de Deus, alegra muito o Sagrado Coração de Jesus, esta insistência com Deus em pedirmos por nossas necessidades, sejam materiais,
sendo também, sobretudo, espirituais. E nós vamos contar outra pequena parábola que fala da viúva que pedia ao juiz que julgasse sua causa e ele não lhe dava atenção, e ela chegou até o ponto de ser tão insistente que ele ficou com medo de ser agredido por ela. E ele então atendeu ela, julgou sua causa e para se livrar daquela viúva. E nosso Senhor fala, assim também deve ser em relação ao Pai. Pedi e receberei, batei e vos será aberto. Quem procura, encontra. Então, dessa maneira, caríssimos irmãos, que nós devemos rezar com confiança no Pai. Uma confiança inabalável, sem duvidar no coração, que Ele nos dará a graça, sempre segundo a sua santíssima e amabilíssima vontade. Porque Ele vai nos dar o que nós pedimos, porém nos dará muito mais. E nos dará não aquilo que pedimos, muito melhor que aquilo. De modo que assim nós, na prova da fé, nós conformamos a nossa vontade com a vontade de Deus. É na insistência do pedido, da prece, da súplica constante, que nosso coração vai se moldando e nossa vontade vai se fortalecendo, passando o tempo, a insistência, a perseverança. Então, o coração de Deus é um coração bondoso, vai transformando o nosso coração, vai purificando nossa vontade e unindo nossa vontade à vontade dele. Porque é no tempo dele, do jeito dele, da forma dele fazer. Não será nossa. Não é Deus que tem que fazer a nossa vontade. Nós que temos que fazer a vontade de Deus. Por isso, aqueles que rezam de verdade, com insistência, com perseverança, são aqueles que querem a vontade de Deus. Por isso, então, caríssimos irmãos, a nossa oração perseverante, ela se manifesta de modo muito verdadeiro quando nós rezamos todos os dias e rezamos bastante. Que é muito comum na vida dos santos, rezavam muito. Hoje os católicos rezam muito pouco. Os católicos tradicionais rezam muito pouco. Se nós vemos a piedade dos católicos até o Concílio Vaticano II, ou daqueles que foram formados antes do concílio, eu conheci muitos deles que rezavam muito, estavam na formação deles, eram verdadeiras almas de oração, senhores e senhoras. De modo que a igreja hoje nos chama a rezarmos insistentemente e a rezarmos mais, a sermos almas de oração, como os santos nos dão exemplo, a ter uma vida voltada para Deus, e a vida se volta para Deus através da oração. E nesses dias aqui das vocações, devemos nos unir à igreja neste espírito, a igreja de todos os séculos, a igreja dos santos, dos apóstolos, dos mártires e dos santos, aquelas almas pias que rezaram o seu rosário durante toda a sua vida, todos os dias. Devemos então ser alma de oração, rezarmos mais, de modo que todos os dias temos que ter o nosso horário de rezar o terço. Esse mês mariano, devemos retomar com mais afinco, com mais fervor a reza do terço. Nossa Senhora em Fátima nos convoca, filhinhos, rezai o terço todos os dias. Devemos rezar o terço todos os dias. Devemos encontrar tempo para rezar, porque nós temos tempo aos nossos interesses, tempo para a internet, para comer, para beber, para dormir. Nós encontramos tempo para aquilo que nos interessa, nós damos um jeito. Então, se a nossa salvação e santificação é o que nos interessa em primeiro lugar, então encontraremos um jeito de rezar todos os dias. Não só o terço, como a meditação, a oração da manhã, a oração da noite,
Regina Celli ao meio-dia, no tempo da Páscoa, o Ângelus, as Santas Leituras, a Vida dos Santos, o estudo do Catecismo. Daremos um jeito. É só deixarmos outras coisas que não são tão importantes. Deixarmos outras coisas que às vezes até não são inúteis. Como perder tempo na internet, perder tempo com conversas de divagações, perder tempo sem fazer nada, olhando para cima, vendo televisão. Aproveitar o tempo para rezar. Sermos alma de oração insistente e de muita oração. Rezarmos mais. De modo então, caríssimos irmãos, que a oração, a vida de oração, ela prolonga a graça dos sacramentos que recebemos no domingo, na missa, na confissão, na comunhão. Ela prolonga durante a semana. É a oração que vai nos mantendo durante os dias da semana, diante do trabalho, da vida profissional, da vida familiar. É a oração. Nossas comunhões espirituais, nossos atos de contrição, as consagrações a Nossa Senhora, nossos atos de amor, de fé, de esperança, a invocação do Espírito Santo, a invocação de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo. É a vida de oração que vai nos mantendo durante a semana. Unida à mortificação dos sentidos. Porque a mortificação unida à oração educa a vontade. De modo que a vontade passa, assim, num processo de buscar as coisas mais elevadas, as coisas de Deus, e se conformar mais com a vontade de Deus. Mortificando nossas paixões, nossos impulsos, nossos desejos, nossos sentimentos. Colocando tudo a serviço da vontade de Deus. Somente com a oração, com a meditação, unida à mortificação, que nós conseguimos isso. Assim como conseguiram os santos. E a graça de Deus para isso nós temos. E a isso acrescentamos a vida sacramental, a Santa Missa, a confissão frequente e a comunhão sempre frequente, sempre em estado de graça. Portanto, caríssimos irmãos, nos preparemos para a festa da Ascensão e para a festa de Pentecostes, com esse espírito, com esse desejo de rezar, com esta alegria, com essa satisfação em estarmos diante de Deus e podermos chamá-lo com intimidade de Pai, como nosso Senhor nos ensinou a rezar, invocando a Deus como Pai, Pai nosso. Ele é nosso Pai. Nós somos seus filhos adotivos. E Ele quer essa intimidade na oração, essa proximidade. Deus, nosso Senhor, tirou todas as barreiras que existiam entre nós e Ele, começando pelo pecado. Se sacrificou na cruz por nós para tirar todas as barreiras. Então não sejamos nós a colocarmos barreiras entre nós e Deus. Não tenhamos o pé atrás com Deus. Não coloquemos as nossas esperanças nas coisas deste mundo. Não procuremos as garantias nas coisas da terra. Nos abandonemos de corpo e alma ao cuidado da providência divina, que cuida das ervas do campo, que cuida dos pássaros do céu. Quanto mais então cuidará dos seus filhos, que atenderá todos os nossos pedidos, até o Espírito Santo nos dará, se nós pedirmos, se não duvidarmos no nosso coração. E este não duvidar no coração, caríssimos irmãos, é uma luta, devido à nossa debilidade, devido ao nosso estado de pecadores, devido à nossa miséria. É a luta. Então, quem cultiva a vida interior, a vida de oração, a vida sacramental, é que vai então se firmando, crescendo na fé pela graça, e que vai dissipando todas essas dúvidas que às vezes estão lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, e que nos deixam hesitantes diante de Deus. E que desgraçadamente ficamos desconfiando de Deus. E que nós queremos resolver tudo, nós queremos dar solução a tudo, nós queremos que todos façam a nossa vontade, tem que ser sempre do nosso jeito. E aí nós nos perdemos, porque não é do nosso jeito.
É do jeito que Deus quer. É como Ele deseja. Ele que sabe o que é bom para nós. Ele que pode nos dar o melhor. Só Ele pode nos dar o melhor. Então, caríssimos irmãos, descansemos na vontade de Deus. Repousemos na vontade de Deus. Nos entreguemos, nos joguemos de corpo e alma nos braços da providência divina. E tratemos a Deus, nosso Senhor, com aquele carinho de filhos, com aqueles bons sentimentos para com o Senhor, como nos diz as Escrituras, com aquele afeto filial para com Deus Pai que tem cuidado por nós. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, que nos dê a graça então de compreendermos esses ensinamentos do nosso dia a dia, que nos dê a graça então de nos preparando para essas festas que findam o tempo pascal, possamos tirar desse cultivo da vida interior muitos frutos para a nossa santificação e para a nossa salvação. Que sejamos mais almas de oração, almas mais manianas, com o nosso rosário nas mãos. Que sejamos mais de Deus, mais católicos. Portanto, que rezemos mais profundidade, dedicando mais tempo, dedicando mais generosidade, mais esforço, mais entrega interior. Peçamos então essas graças de Nossa Senhora, com toda a confiança e simplicidade, e peçamos também a graça de nosso dia a dia, através do cumprimento dos deveres, de colocá-los, esses propósitos, em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.